Olá, tudo bem com você? Então, mais um vídeo falando sobre artrose. Nosso quarto vídeo falando sobre artrose. O primeiro nós falamos da artrose de uma forma geral e nas extremidades. Depois nós falamos da cervical, depois torácica e finalizando com a lombar. Então, fica comigo até o final que nós vamos te dar algumas e boas dicas para o seu dia a dia e sua prática clínica. Lembrando sempre que o raciocínio clínico é uma situação muito importante e essas dicas irão lhe ajudar bastante. Então vamos nessa. Sou o Dr. Blair Rosa, aqui no canal Sou Fisioterapeuta. Vamos começar? Você está pronto para ver? Vem comigo. Então tá. Artrose lombar, também chamado de espondiloartrose e espondiloartrite. A região da lombar ela é composta de 5 vértebras, ok? 5 vértebras, vou levar até mais próximo de você, de 5 vértebras distribuídas harmonicamente e ela tem uma moderada curvatura anterior que nós chamamos de lordose, que é em torno de 25 graus, ok? Até aí você entendeu bem. Essa patologia, a artrose lombar, ela é muito comum nas mulheres. Mulheres em torno de 45, 50 anos de idade. Quero lembrar sempre que com 25 anos de idade a gente começa a perder água nas trabéculas articulares. Então seria perder água nessa região proximal do disco. E aí esse disco começa a desidratar e provocar a diminuição de espaço articular e levando a um quadro de artrose lombar. Artrose lombar dói? Praticamente todo mundo acha que sim, mas se você pensar bem, são as suas consequências que levarão às dores lombares. Então basicamente acontece isso. Nós temos aqui uma vértebra, tá? Vamos botar ela lateral para ficar mais fácil para você. Tá? Aqui nós temos os processos, as espinhosas, os processos transversos. E aqui no meio da vértebra nós temos o disco, pelo anel fibroso. E o núcleo pulposo. Ok? Quando a gente tem 25 anos, a água chega com muita facilidade nessa região. Muita facilidade nessa região. E a partir dos 25 anos de idade, essa água começa a chegar com menos quantidade, levando a um quadro de desidratação do disco e, consequentemente, a presença da artrose. Logicamente, eu não posso desconsiderar as situações musculares de desequilíbrio que nós iremos ver durante todo esse percurso. Então aqui já tem uma primeira dica importante da nossa artrose, tá? Regiões mais acometidas na coluna lombar. Eu queria te dizer que você não pode esquecer uma dica muito bacana, é que entre L4 e S1 é quando há um maior encarceramento neural. O que seria isso? A estrutura neuromeníngea, essa parte amarelinha aqui, a nossa medula, quando ela chega ali na região de L4 e S1, ela tem mais dificuldades no movimento. Então, é onde acontecem mais as artroses lombares. L4, L5 e L5, S1. É por ali, é nessa região. Ou suprajacente ou infrajacente. É muito interessante que você entenda uma situação que é uma dica, é uma situação muito legal, diferente em relação ao que todo mundo pensa, é que a nossa coluna lombar
ela nunca pode ser pensada e tratada sozinha. Quando você pensa em lombar, você tem que pensar em lombar, você tem que pensar na pelve e no quadril. Por quê? Porque a musculatura que rege a lombar também rege a região do quadril e da pelve. Então, toda vez que você for pensar em lombar, não esqueça da pelve e do quadril. Nessa região tóraco-lombar, nós temos o cilindro tóraco-lombar. Queria que vocês prestassem bastante atenção aqui nessa humilde opinião que eu vou dar para vocês da estabilização da nossa coluna lombar. Então aqui, ó, eu vou fazer um cilindro qualquer, mas é um cilindro que nós estabilizaremos anteriormente, lateralmente, posteriormente à nossa coluna lombar, além de ser também a parte superior e inferior da nossa coluna lombar. Na parte superior, eu terei o nosso diafragma. Na parte inferior, eu terei o meu assoalho pélvico. Na parte posterior, eu tenho o multífido. Mas não posso esquecer dos meus eretores, os eretores da espinha e os espinhais. Já na parte anterior, central, eu tenho os retos abdominais. Lateralmente, os oblíquos, interno e externo. E na parte inferior, eu tenho os transversos. Se esse sistema, olha que dica que eu estou lhe dando, hein? Se esse sistema estiver harmonizado, a sua coluna lombar estará bem tranquila, sem problemas de evolução no seu dia a dia. Então, queria te apresentar o cilindro tóraco-lombar. Espero que seja interessante para você. E durante esse nosso bate-papo, nós vamos estimular algumas dessas musculaturas. Mas eu queria muito que vocês nos acompanhassem aqui no canal, porque nós vamos, como é que eu posso dizer, passar para você diversas técnicas, procedimentos e protocolos para você ativar esse cilindro tóraco-lombar. Alguns fatores desencadeantes, ou seja, principais causas, além da água e também da perda a desidratação do disco, nós temos alguns fatores que desencadeiam a artrose na lombar. Um deles é o cisalhamento. O que seria o cisalhamento? É quando você faz os 3 movimentos que a tua coluna lombar lhe propõe, ou seja, flexo, extensão, inclinação e rotação. Então vamos lá, você precisa de algum momento fazer entregar, colocar alguma coisa no chão ou pegar alguma coisa no chão. Então vamos lá, um peso muito excessivo, você faz o quê? Flexão, inclinação e giro. Fazendo isso repetidamente, você pode fazer o cisalhamento e levar a uma artrose. Lembrar sempre que L4 é o local de maior fixação da estrutura neuromeníngea. Então, toda vez que você for pensar, uma dica, hein? Olha quanta dica, hein? Que você for trabalhar lombar, não deixem de trabalhar L4. Mobiliza essa vértebra. Vai por mim. Eu não gosto muito de forma idiopática. A forma idiopática, aquela que não tem causa, para mim é a falta de água naquela região, falta de atividade física. Mas a forma idiopática também é considerada um dos fatores desencadeantes da artrose. Vocês verão que basicamente é a falta de água naquela região, tá bom? Uma outra causa muito importante é o desalinhamento biomecânico, ou seja, as disfunções dos pares de força anterior com o posterior, o lateral direito com o lateral esquerdo, a rotação esquerda com a rotação direita. Um pode estar ativado demais e o outro ativado de menos, de você fazendo movimentos além do necessário, em cima do arco funcional. E aí, com certeza, você poderá desencadear uma artrose.
é uma situação que acontece no nosso dia a dia, por nós estarmos vivendo um momento como esse, mas mesmo sem ele, nós éramos pessoas que adotávamos muito uma posição flexora. Celular, computador, televisão, né? Olha aqui, você tá olhando para quem? Ele estava olhando para quem, meu Deus do céu? Presta atenção aqui. Lindo de bandana, lindo, 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 né? E também obesidade, sedentarismo, isso tudo vai levar você a ter as artroses lombares, principalmente a obesidade, pela carga que essa coluna recebe. A coluna lombar, ela tem muito movimento, ela suporta muito peso corporal, uma carga absurda, né? Isso aí vai levar a problemas importantes, no caso, a artrose. E as genesias, doenças congênitas, por exemplo, um pé plano estabelecido vai fazer com que tenha uma pisada pronada, não é isso? Uma pisada pronada que vai levar a um quadro de hiperlordose lombar. Tendo uma hiperlordose lombar, o que acontece com o teu sacro? Faz aí, ó, o sacro. Faz uma flexão. Então você estará agredindo o final da tua coluna lombar e subindo lá do teu pé. Joelho valgo. Ó, a mesma coisa, você vai aumentar a lordose e aí você vai ter problemas muito sérios na tua coluna lombar. Ok? Nós temos alguns movimentos que nós vamos decidir aqui passar essa biomecânica para vocês. Não será aprofundado, porque não é o momento para isso. Nós vamos ter em breve um curso de imersão em coluna lombar, que nós vamos abordar bastante toda a parte biomecânica. Só vou te adiantar algumas coisas. A coluna lombar, ela tem 20 a 25 graus, 25 a 30 graus, vamos por aí, 25 graus de lordose natural. Quando você faz a flexão ativa, soma-se mais 25 graus. Então, a flexão ativa da coluna lombar é em torno de 50 graus. Então, se o paciente tiver de mais ou tiver de menos, poderá estar levando a um quadro de artrose lombar. Então, basta que nós vamos fazer um testezinho lá na frente, mas eu já vou fazer agora. Quando chegar no teste, você irá entender, que é o teste de flexão em pé, que quando você solicita o paciente para fazer uma flexão ativa do tronco, da lombar, com os braços pendentes. Aqui no quadril tem que chegar a 80 graus. E aí você olha para a lombar do paciente, cadê o quadro? Então tá aqui, ó, presta atenção. Tá aqui a base, tá aqui o pacientezinho, ó. Quadril, aí ele faz uma flexão, aqui a cabeça. Então aqui, ó, é o bracinho dele, a mãozinha dele, olha lá. Aqui no quadril, eu tenho que ter uma flexão na mulher de 80 graus e no homem em torno de 70 graus, para saber que esse quadril aqui tá bacana. Quando você faz isso, eu vou aumentar aqui a imagem, tá? Ó, agora grandão. Quando você faz a imagem, a lombar é como se ela ficasse quase reta, né? E a torácica vai fazer a curvatura da torácica normal. Mas é como se a lombar ficasse praticamente reta, aqui, ó. Então, isso é um teste simples e básico. Abre a base do paciente, uma distância de 20 centímetros, e peça para que ele faça isso e você de lado observa. Veja que legal. É o TFP. Nós temos aqui funcionando o assoalho pélvico, o reto abdominal e o psoas ilíaco fazendo esse momento. Tá? E acontece uma coisa muito interessante na flexão, quando o ponto fixo do reto abdominal está aqui na pelve. Então, faz esse movimento. Só um detalhe. O assoalho pélvico ele tem uma função fundamental nessa flexão. Isso é uma dica. Olha aí, mais outra dica para você. O assoalho pélvico tem uma função muito grande na posição da pelve, na posição do sacro. Então, quando você faz a flexão, porque a lordose da lombar leva o teu sacro em flexão. Quando você está com o assoalho pélvico bem ativado, bem bacana, estabilizado, na hora da tua flexão, o reto abdominal puxa a pelve para frente, para cima, e
o assoalho pélvico pega o teu sacro e leva para trás em extensão, facilitando a flexão da sua lombar. Olha que dica legal, né? Você pode fazer esse teste com o paciente em pé, mas pode fazer com o paciente sentado também, com as pernas esticadas, que vai aumentar muito, em 80 graus, a flexão. Normal, em pé, 50 graus. Sentado com perna esticada, 80 graus. Nós temos os músculos freadores, que é o glúteo máximo. Nós temos aqui os eretores da espinha e os espinhais. Esses são os freadores, ou seja, o par de força. A extensão ativa. Paciente em pé. Essa extensão ativa, ela também é em torno de 50 graus, ou seja, 25 graus da lombar e mais 25 graus de extensão. Você pode fazer com o paciente em pé ou com ele deitado, de barriguinha para baixo, em decúbito ventral, e ele faz a extensão. Tá mais difícil ainda, mas é interessante um detalhe. Presta atenção. Na mecânica da marcha, quando você anda, presta atenção, você faz pequenas extensões em torno de 10 a 15 graus. E isso está em cima do estilingue aqui, que na verdade é a fáscia tóraco-lombar. Então, o paciente, quando ele anda, sem ele sentir, ele faz em torno de 10 a 15 graus de movimentação. Tá? O paciente em DV, deitado, esticadinho, ele faz em torno de 40 graus de extensão. Tá? Os freadores é o reto abdominal e o psoas maior. Reto abdominal e os psoas maiores. Agora, são 10 músculos que trabalham na extensão. Tá? Os mais importantes, nós temos o diafragma lá em cima, o quadrado lombar, o grande dorsal, que é o latíssimo do dorso, isso é importante, os eretores de espinha e os espinhais, tá? O longuíssimo, tá? Que é importante, e o multífido. Mas são 10 músculos que trabalham diretamente na coluna, na extensão da coluna lombar. 2 músculos trabalham bastante na estabilização, é o longuíssimo, né, do dorso, isso é importante, e o serrátil anterior trabalham muito na estabilização da extensão da coluna lombar, tá? Isso é importante. Agora vamos falar de rotação. Rotação. São 5 graus de rotação da nossa coluna lombar. Parece que é muita coisa, mas não é. O sistema muscular é o oblíquo interno, o grande dorsal é muito importante, o ilho costal, o multífido e o transverso do abdômen. Então, tanto musculaturas que trabalham no cilindro anterior como no cilindro posterior trabalham na rotação da vértebra. Lembrando que quem são os freadores? Ou seja, o par de força que segura a rotação, senão você vai virar todo, né? É o oblíquo interno e externo e o econ. Lá em cima o econ estabiliza. Ó, ele trabalha não deixando que você ultrapasse o movimento de rotação externa, isso é interessante. E quem estabiliza bastante é o ilho costal e o multífido. Ele estabiliza a rotação da tua coluna lombar. Depois nós temos a inclinação para a direita e para a esquerda. 45 graus. Muito trabalho, difícil. São 25 graus de lombar e mais 20 graus da torácica. Então a torácica ela vem junto com a lombar para fazer esse movimento. O sistema muscular, oblíquo interno, o externo até participa um pouco. O ilho costal, o longuíssimo do dorso, né? Isso é importante que você entenda isso. O quadrado lombar e o psoas ilíaco. Veja que o psoas ilíaco, ele está na extensão, na flexão, na rotação e na inclinação, por causa do sistema. Esse sistema muscular que envolve o quadril, a pelve e a lombar. Próximos vídeos que teremos mais à frente, nós vamos falar desses sistemas. E vocês verão que eu vou repetir demais esses músculos, tá? Já os freadores, o que segura, então se eu inclino para a direita, são os freadores da esquerda que vão segurar, senão eu vou bater com a cabeça no chão. Os 3 glúteos, mínimo, médio e máximo, ok? Principalmente as fibras posteriores. Quadrado lombar, unilateral, o adutor longo,
O adutor longo contralateral segura a inclinação, isso é importante, oblíquo externo e o serrátil anterior novamente. E um detalhe, uma dica bacana. A inclinação da coluna lombar tem um músculozinho que está lá na escápula que ele interfere diretamente na inclinação da coluna, que é o romboide médio. Então, na hora que ele faz essa inclinação, se aquele romboide unilateral, homolateral estiver espástico, dá uma relaxada nele. Os dois, o direito e o esquerdo, vai lá do lado da escápula e libera. Olha que dica bacana. Olha que coisa interessante para você. Vou te dar umas importantes dicas agora, para que você, na hora do seu tratamento, você possa trabalhar o seu paciente. Então aqui, ó, quando você for trabalhar lombar, nessa região aqui que eu tô com o dedo, passa um ligamento chamado ligamento ilio-lombar, ou seja, do ilíaco até a lombar. Esse ligamento ele pode se tornar espástico. Sabemos que o ligamento ele é proprioceptivo, então ele vem para te defender. Então esse ligamento aqui, você vai dar uma relaxada nele, bombeando ele. Não adianta você esticar ele, alongar ele, não. Você tem que bombear ele. Ao bombear, bilateralmente sempre, tá? Bilateralmente vai aliviar o coadidor, principalmente aquela dor em cinturão que acontece aqui na lombar. Não esqueça do ligamento iliolombar. E aqui nós temos em forma de diamante uma estrutura brilhosa que é formada por um tecido conjuntivo que é a fáscia tóraco-lombar. Essa fáscia tóraco-lombar ela é de fundamental importância para o bom funcionamento da nossa lombar. Na verdade, é uma malha de colágeno que está nessa região. E por ser fáscia, ela tem muita influência na estabilização dessa região. E nesse movimento que nós chamamos de estilingue. Como eu disse para você, na hora da marcha, ó, a gente faz uma extensão e joga o corpo para frente. Então, essa extensão vem para trás, estabilizada pelo serrátil e pelo multífido, né, pelo ilho costal também, vem. E quando você vai para frente, quem te joga para frente, tá aqui, ó. É a fáscia tóraco-lombar. Olha que dica interessante, esse movimento. Então, toda vez que você for tratar dessa região, não deixem de tensionar essa fáscia lombar. Dicas, já falei, teste de flexão em pé, ok? Que você testa no teste de flexão em pé. Breve nós vamos ter um vídeo aqui conosco, por isso não saia daí, de testes para várias regiões. Pô, ele não voltou, ele foi e ficou lá. Vem pra cá. Hoje ele tá lindo de bandana, com caveirinha. Olha que bonito. Então, teste de flexão em pé, você testa cervical, torácica e lombar. Quando você faz o homem em 70 graus, a tua lombar fica quase que reta. Excelente. Você também testa rigidez de quadril e de tornozelo. Um único teste. Teste de flexão em pé. Depois nós temos o teste de inclinação, né? Pode colocar a mão ou deixar a mão correr. Também, dentro desse teste, nós temos o teste do arco, né? Que é o teste de inclinação lateral, aonde você mensura do terceiro dedo até o chão. São testes periódicos que tem que ser feitos sempre. Depois você abre a posição de xícara ou chaleira, como você quiser, e faz o teste de rotação. Lembrando que o teste de rotação ele tem que começar na lombar e terminar no ombro. Então a lombar roda primeiro, depois que o ombro roda. Porque tem muita gente que roda o ombro para depois rodar a lombar. Não. Você primeiro gira a lombar e depois o ombro. É um teste comparativo. O teste de inclinação e rotação é para você observar os pares de força. Os pares de força. Depois nós temos o teste de estresse, tanto para o ciático quanto para o femoral, que nós teremos em breve um treinamento aqui com vocês de mobilização neural avançada e nós vamos passar esse material todo para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que eu já estou adiantando a próxima dica. Olha lá, são as consequências da artrose da lombar. A primeira consequência é a hérnia de disco, né? Nós temos 4 tipos de hérnia de disco. Presta atenção. Tá aqui, peraí, vamos lá.
tem uma vértebra, vou fazer bem grande, tá? Para vocês entenderem aí e falarem com seus amigos como é interessante nós termos esse tipo de bate-papo. Então aqui eu tenho as vértebras, novamente, em perfil de lado, facilitar o entendimento. Processo espinhoso, que lindo, hein? Lindo. E aqui os transversos, ok? Região anterior, região posterior, correto? E aí o que acontece com a hérnia de disco? Primeiro, tá aqui o disco, ó o disco. O anel e no meio a estrutura nuclear. Quando eu diminuo esse espaço, é igual um pão cheio de manteiga, vai espirrar para algum lado, que é o tal do efeito Babalu. O Babalu é mais lá na frente, na extrusa. Mas presta atenção. Aí quando sai um pouquinho aqui, ó, a hérnia saiu um pouquinho, eu tenho um abaulamento. Ela saiu um pouco mais, eu tenho uma hérnia protusão. Depois saiu um pouco mais, eu tenho hérnia extrusa. Até aqui, o fisioterapeuta trabalha bacana, bem legal, conservadoramente. Mas aí, eu rompi o anel fibroso. Que o anel fibroso, todo mundo acha que o anel fibroso, ele é acumulador de carga. Ele não é, ele é dissipador de carga. Se você tiver algum desequilíbrio biomecânico nessa vértebra, ele vai sair do lugar. Aqui no centro, nós temos o centro instantâneo de rotação. E aí, quando alguma dessas forças aqui é alterada, não estão equilibradas, imagina aqui, ó, 33%, 33%, 33%. Vamos dizer que agora, aqui na frente, ficou com 45%. Então, isso aqui vai fechar, vai empurrar o disco para trás. Olha a hérnia aí. Olha a artrose levando a hérnia. E aí, por último, nós temos a hérnia sequestrada, que é basicamente, vai bater na mão do neurocirurgião ou do ortopedista que faça esse tipo de trabalho. Uma outra consequência da artrose na lombar é a degeneração, né? A remodelagem articular, as vértebras vão perdendo a sua superfície articular, ela vai ficando basicamente com outro formato. Isso aí é uma situação muito preocupante, né? Outra coisa também, muito osteofitose, biquinhos de papagaio aparecem naquela região, muito comumente, os bicos de papagaio, que são os biquinhos, e dói a beça, né? São os osteófitos, né? E vai levar a incapacidade funcional, limitação de movimento, parestesias, afastamento do trabalho, solicitação de auxílio, alimento, de tudo, né? E é uma patologia muito difícil. E a complicação dela se dá quando não tem mais jeito, aí existe uma cirurgia chamada artrodese, que é a colocação de placas e parafusos, e aí a recuperação se torna mais difícil ainda. A função tua, fisioterapeuta, é tentar não deixar chegar nesse quadro. Sabemos que não tem cura, então a nossa ideia e função é estabilizar no que já chegou. Não deixar progredir mais ainda. Entende? Compreendeu? Então vem comigo. Nós temos Você avaliou bem. Viu raio-x, viu ressonância. Observou a síntese diagnóstica, que são as disfunções. Né? Disfunção de par de força, está inclinando o mar para um lado, está inclinando o mar para o outro, está inclinando o mar para frente, o mar para trás. Aí você vai criar a sua estratégia. Primeiramente, você tem que fazer um reequilíbrio biomecânico em toda a estrutura que envolve a coluna lombar, mas não posso deixar de pensar no quadril e na pelve também, ok? Então, toda vez que você pensar em estabilizar a tua lombar, não esqueça do quadril e da pelve, é um sistema só. Detalhe muito interessante é que você vai ter que observar o par de força. Está inclinando demais? Está inclinando demais para a direita? Fortalece o lado esquerdo e relaxa o lado direito. Está flexionando mais do que os 50 graus? Está estendendo um pouco?
fortaleça os eretores para extensão. E assim vai. Está rodando mais para a esquerda e menos para a direita, fortalece o sistema muscular à direita e relaxa o esquerdo. Isso é simples. Você pode fazer exercícios de estabilização, você pode fazer exercícios de prancha, exercícios de fortalecimento de core, mas nunca esqueçam, essa dica eu deixei para o final para você vir comigo, de trabalhar duas situações importantes, que é o diafragma, que é a parte superior desse tórax, principalmente do cilindro tóraco lombar, e o assoalho pélvico. O diafragma você trabalha, puxa o ar, solta o ar e ele vai fazer uma hipopressão. Já está trabalhando e vem fazendo movimentos, tá, de miofacial, puxando ele para baixo em torno de 15, 20 segundos. Já o assoalho pélvico, eu vou deixar uma dica aqui que você vai rir muito. Pede o paciente deitadinho de barriguinha para baixo ou barriguinha para cima, que ele prenda cocô e xixi. Ou seja, você vai fazer esse trabalho em torno de 6 a 10 segundos, vai repetir isso 8 vezes, 8 ciclos, de manhã, de tarde e de noite. Você já vai estar ajudando na flexão, na posição do sacro. O assoalho pélvico ele é fundamental. E aí você vai equilibrando. Você pode fazer terapia manual, que nós vamos passar muita centralização de disco, sucção, nós vamos fazer muita mobilização oscilatória, tá? Nós vamos fazer... Por isso que eu quero que você não saia daqui de perto. Tem muita coisa para te oferecer. Mas você pode fazer RPG, você pode fazer pilates, pode fazer hidro. Mas se você gosta de aparelho, você pode fazer um TENS, você pode fazer um laser. Muito cuidado ao usar ultrassom. Use próximo, mas não em cima da tua coluna. É uma dica interessante. Não em cima da coluna. Tá? Do lado você pode trabalhar, mas em cima não. Você pode fazer o pilates de solo de aparelhos. Então, você tem tudo aqui que você precisava de coluna, né? No caso, cervical, torácica aqui e lombar, para falar falando de artrose. Então, e fora as extremidades. Fora de extremidade. Foi muito bom esses 4 vídeos que nós estamos tentando passar para você de forma clara e objetiva tudo que o nosso canal oferece. Então não saia de perto da gente. Ofereça esse material para outros profissionais, alunos, pacientes. Quantas dicas eu te dei nesse vídeo agora? Mais de 10. Então aproveitem isso. Isso é raciocínio clínico rápido. Então cuidado com o que você vai fazer do seu raciocínio clínico rápido. Seja rápido. Vem para o nosso lado. Não desliga. Fica conosco. Se fez sentido para você, dá um like para mim. Então, sou o Dr. Blay Rosa no canal Sou Fisioterapeuta. Foi um prazer imenso falar com você. Eu tentei ser o mais objetivo e simples possível, do jeito que sou. Aqui não é um personagem. Aqui quem está falando com você é o professor Blay Rosa. 24 anos de experiência dentro de salas de universidade e com mais de 30 anos de prática clínica. Então, até os nossos próximos vídeos. Fique bem e não desliga desse canal. Ó, tamo junto. Tchau!